Graças e paz, amada igreja. Mais um dia, graças a Deus, estamos aqui para ministrar mais uma palavra da série Compreendendo as Escrituras. E existem algumas frases que são frases populares, mas que também se tornaram na boca de alguns pregadores, né, e alguns cita até algumas dessas frases como se estivesse escrita na Bíblia, que não é verdade. E eu vou citar aqui pelo menos 9 frases dessas, que não estão escritas na Bíblia, mas que muitas pessoas recitam essas frases como se estivesse escrita, né? E muitas pessoas, às vezes, têm se confundido, né, com coisas que não estão escritas na Bíblia e passam a recitar essas frases como se fosse uma verdade, né? Sendo que tem algumas passagens na Bíblia que até nos leva a entender que, na verdade, é uma interpretação que nos leva a entender dessa forma, mas que não estão escritas na palavra de Deus. Amém? A primeira delas está escrito, né? Que não está escrito na Bíblia, mas que algumas pessoas falam, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós sabemos, irmão, que não é desta forma que está escrito, né? A Bíblia, ela fala do amor ao dinheiro, né? Se eu coloco o dinheiro como Senhor na minha vida, então, de fato, eu vou ter problema na minha vida. Mas essa frase não está escrita dessa forma, né? Está escrito: o amor ao dinheiro é os males, e não o dinheiro em si. Porque o dinheiro é bom, irmão. Já pensou você chegar você precisa de um hospital e você tem o dinheiro para pagar ali uma consulta que você está precisando? Então, o dinheiro não está sendo ruim na sua vida. A partir do momento que eu coloco o dinheiro, né, como senhor da minha vida, aí sim, aí está errado. O dinheiro é para nos servir e não nós servirmos a ele, né? Vamos ver o que está escrito aqui no livro em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Diz assim: porque o amor, presta atenção, o amor, está falando aqui, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, a Bíblia está dizendo que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Amém? Nós precisamos compreender o que está escrito de fato na Bíblia, para não sairmos por aí e falando coisas que não existem, que de fato não está escrito, né? Já vi pessoas dizerem: olha, está escrito, o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é assim. Amém? Precisamos estudar as Escrituras, compreender o que de fato está escrito ali. Amém? Isso não é brincadeira. Nós precisamos de fato saber o que de fato está escrito. O que é verdade ou não, a palavra de Deus. Amém? A segunda frase é: não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Isso também, irmãos, não está escrito desta maneira, né? Tem coisas que acontecem, né, que nem sempre Deus permitiu que aquilo ali acontecesse.
mas por causa da desobediência do homem que vem a consequência de algo ruim vem acontecer na vida da pessoa, né? Então, tem passagem até que nos leva a ver. Eu até penso que as pessoas falam isso por entender que Deus está no controle de todas as coisas, mas essa frase não está escrita na Bíblia desta maneira. Amém? E por muitas vezes nós deixamos de sermos abençoados por não seguir as ordenanças de Deus para nós, né? Vamos ver aqui o que está escrito em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos neles. Então, irmãos, é uma coisa interessante. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, como eu disse agora mesmo, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos portar diante de Deus, com falhas, né? Vai fazer com que estas coisas ruins aconteçam na nossa vida. E mesmo Deus estando no controle de todas as coisas, ainda assim, através das nossas desobediências, acontecem as coisas ruins na nossa vida, né? Que Jeremias está dizendo. E Deus nos dá uma ordenança. Ele diz: perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho, e andai por ele. Mas aqui eles disseram, não andaremos por ele. Amém? Mais uma frase que não está escrita na Bíblia, né? A terceira frase, irmãos, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso também não está escrito na Bíblia, né? É uma coisa que não dá nem para imaginar, porque se uma pessoa está totalmente em pecado, errada diante de Deus, ele não consegue nem ouvir a voz de Deus. Irmão. Como é que Deus vai usar uma pessoa para fazer algo que ele queira fazer, se a pessoa não dá nem ouvido para ele? Entende? Então não tem como. É um ditado popular que infelizmente a gente percebe de pregadores, né, falando uma frase dessa, sendo que, primeiro, que não está escrito na palavra de Deus. E nós precisamos pregar a palavra como ela é. E não ficar inventando coisas que não existem, né? Amém? Vamos ver o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Provérbios 11, 31. Diz assim: eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e pecador. Então, se o justo, que Deus opera através dele, ele é castigado, quanto mais o ímpio, irmão. Se o ímpio ele não se arrepende dos seus pecados, o ímpio ele não tem comunhão com Deus, é impossível uma pessoa dessa, Deus escrever algo através dele, né? Mesmo porque ele está distante de Deus, né? O pecado, a sua impiedade o separa do Senhor. Então não tem como o Senhor operar algo através de uma pessoa nessa condição. Então, ele não vai escrever o que é certo em um caminho tortuoso, né? A gente vê dessa forma, né? Entende assim a palavra de Deus. Ou seja,
Deus escreve certo por linha torta, também não está escrito na palavra. Amém? A quarta frase. Né? Quem não vem pelo amor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Irmãos, primeiro que Deus ele não sai por aí ameaçando ninguém e obrigando as pessoas a seguir a Ele. Né? É por amor, a gente sabe que é. Mas Ele não precisa fazer isso. Ele dizer assim, olha, ou você vai me seguir, então eu vou te matar. Não tem como, né? É uma frase estapafúrdia, né? Sem noção. A pessoa que recita uma frase dele, principalmente pregando a palavra de Deus, né? Misericórdia. Né? Tem pessoas que, por causa da dureza do seu coração, Deus faz com que ele passe por sofrimentos para que ele caia em si, né? Tem pessoas que somente por meio do sofrimento e que ele se achega a Deus, mas isso não dá respaldo nenhum para essa pessoa dizer que quem não vem pelo amor vem pela dor. Né? Essa frase não está escrita na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que está escrito em Coríntios, na carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios 7, 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Entende? Olha só. Para você ver que não tem nada a ver com essa frase aqui de dizer que Deus e a pessoa, se ele não se achegar a Deus pelo amor, vai se achegar pela dor. Essa palavra ela não se cumpre dessa maneira. Amém? Glória a Deus. E a quinta frase, que também não está escrito na Bíblia, né? Diz assim, é dando que se recebe. Deus não barganha com ninguém, irmão. Com ninguém. Às vezes, muitos não recebem o que está esperando de Deus porque querem negociar com o Senhor. E Deus não é o INSS para você negociar com Ele. Né? Então, acabam que não recebem aquilo que esperam, se frustram com Deus, né? Porque Deus, irmão, Ele vê a alegria do coração daqueles que ofertam. Né? Deus não está olhando a pessoa em si, mas o coração ali. A alegria que a pessoa sente em fazer aquele ato de fé, dar a sua oferta, devolver o seu dízimo, entende? Deus está olhando aquilo ali, não a oferta da pessoa. Né? E nem sempre que a gente dá algo para alguém, a gente é retribuído, né? Pelaquilo ali, daquela mesma maneira. Porque a nossa oferta, ela não pode ser uma troca. Né? Então não é dando que se recebe. Essa frase também não está escrita na Bíblia. É claro que tem outras passagens que nos levam até a entender dessa forma, né? Porque às vezes quando você oferta nesse sentido de alegria, porque você ama a Deus, porque você sente prazer em fazer aquele ato de fé, é claro que Deus vai te recompensar, irmão, porque Ele é justo e fiel para cumprir a sua promessa na vida daqueles que são fiéis a Ele, entende? Mas se você dá a sua oferta nesse sentido, não, eu vou dar porque eu vou receber, e já está esperando em receber, você vai se frustrar, irmão, você não vai receber, porque a motivação do coração está errada, e Deus está olhando isso, amém? Veja o que está escrito em Atos,
no capítulo 20, versículo 35. Em tudo vos dei exemplo, de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras de Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisas mais bem-aventurado é dado que receber. Percebe que não tem nada a ver com esse ditado? Né? Ele não está dizendo, olha, é dando que se recebe. Não. Não tem nada a ver, é um ditado popular isso aqui. Né? Não está escrito na palavra de Deus. Amém? A sexta frase, irmão, o pouco com Deus é muito. Isso também não está escrito na Bíblia. Né? Muitos não têm sido abençoados em suas ofertas porque a motivação do coração dele está errada. Né? E cai em enganos. Muitos pregadores, infelizmente, nós temos visto aí líderes que incentivam o seu rebanho. Tem pessoas, irmão, que eu conheço, que ele pegou, deu tudo que ele tinha. Ficou sem nada. Depois ele ficou mais feio ainda, né? Porque ele pegou e entrou na justiça para receber de volta. Que papelão, hein? É uma pessoa, ela como vamos dizer aqui, é uma pessoa que vive pela cobiça, né? Ele pensa que Deus é empregado dele. Ele falou, não, vou dar aqui porque vou dar meu carro velho aqui, porque Deus vai me dar um novo. Não é isso, irmão. Com Deus não se negocia, né? O pouco com Deus é muito, então vou pegar minhas bagaceiras que eu tenho e vou dar para Deus que Ele vai me dar novo. Não é assim. Deus está olhando o seu coração. O ato do devolver o dízimo, de dar sua oferta, Deus está olhando isso em você. Amém? Olha só o que está escrito em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24. Diz assim: a um dá liberadamente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Percebe a diferença? Tem um que dá liberadamente. Por quê? Porque ele ama a Deus. Ele ama aquele ato de fé. Ele devolver-lhe a sua oferta, de ofertar ali na igreja. Para quê? Para suprir as necessidades da igreja. Então, ele dá com alegria. E acaba recebendo de volta. Isso é justiça. Deus está olhando o seu coração no momento de entregar sua oferta. Então, se você dá com alegria, porque ama a Deus, essa tem que ser a nossa motivação, de devolver a nossa oferta porque amamos a Deus. Né? Então, isso aqui não tem nada a ver com o pouco com Deus é muito, né? Mesmo porque não está escrito essa frase na Bíblia. Amém, irmãos? Glória a Deus. A sétima frase é: Deus tarda, mas não falha. Que mentira, hein, irmão? Isso aqui? Que mentira. Deus nem tarda e nem falha, irmão. Ele chega na hora certa. Às vezes nós pensamos que está demorando, mas na verdade a gente não nos analisou para saber se estamos de fato alinhados com a vontade de Deus. Porque diversas coisas podem acontecer. Né? Ou, se de fato eu pisei na bola, às vezes Deus já estava com a mão estendida para me abençoar. Mas eu dei uma falhada, né? Pisei na bola com ele. Então, o que acontece? A mão de Deus, aí atrasa. Mas não que Deus atrasou. Eu fiz isso. Eu causei isso, né? E
Sendo que Deus, ele não tem problema com o tempo. Ele é dono do tempo. Né? Essa história, já vi muitas vezes a pessoa falar, ora, Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira, irmão. Deus nem tarda nem falha. Né? Deus, ele não tem problema com o tempo. Nós temos problema com o tempo. Porque nós envelhecemos e morremos. Deus nem envelhece e nem morre. Amém? Veja o que está escrito em 2 Pedro 3, 8. 2 Pedro 3, 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Entende? Então Deus, ele não tem problema com o tempo. Eu é que preciso aprender a esperar o tempo certo do Senhor, para que eu não venha enfiar os pés pelas mãos e acabar entrando por caminhos tortuosos, achando que Deus está demorando. Isso não é verdade. Essa frase também não está escrita na Bíblia. Amém? A 8ª frase é: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E essa frase também não está na Bíblia. Nós sabemos que não é bem assim, né, irmãos? Porque Deus, aqui em João 3,36, nos mostra que Deus, ele não está caindo de amores para o pecador, não, irmão. Mas aqueles que se arrependem, sim. Aí Deus, ele está atento ao coração das pessoas, daqueles que se arrependem. Lá em João 3,16, né, uma passagem bem conhecida, todo mundo conhece, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, o amor de Deus, ele foi para o mundo inteiro. Né? Mas só quem recebe esse amor, né, é aquele que se arrepende, aquele que quer Deus, entende? Aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, assim como Deus nos entregou, né, para a nossa salvação. Mas é para aqueles que creem. Amém? Vamos ver aqui o que está escrito em João, no Evangelho de João 3:36. Olha só. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Então, Deus, essa frase, ela não tem nada a ver com isso aqui. Né? Deus não está caindo de amores pelo pecador. Né? Mesmo porque, olha só, Deus não se vinga do homem. Mas se o homem, ele não se arrepende, ele não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e vive pecando e se compraz daquele pecado, não se arrepende, né? Vive naquela prática, meu irmão, não tem como Deus fazer nada por ele, porque ele precisa dar o primeiro passo, ele precisa se arrepender, ele precisa querer esse amor para que ele possa ser salvo, amém? Porque aqui está dizendo, esse que vive desta maneira está sobre ele a ira de Deus. Ele precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador para que a sua vida, para que ele seja lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e assim essa ira seja aplacada sobre ele. Porque quando Deus olhar para ele,
ele vai ver o sangue. Então, ele deixa de ser pecador, aí sim, e ele entra no amor de Deus. Amém? Essa frase, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, também não está escrito na Bíblia. Amém? E por fim, irmãos, a nona frase, que também não está escrita na Bíblia, é: faça por ti que eu te ajudarei. O meu sogro vive falando isso. E ele ainda diz assim, tá escrito na Bíblia. E não tá, irmão, não tá. Olha, se fosse pelas minhas obras, eu estaria ferrado, irmão. Nós sabemos que não é pelas obras, não é pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, irmão, é pela graça, entende? Não é pelas minhas obras, não é pelos meus próprios méritos, e sim pela graça de Jesus, né, de ter ido ali até o fim e ter morto na cruz, derramou o seu sangue ali para que no sangue dele eu fosse remido do meu pecado, da minha podridão, da minha mazela. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Aqui para finalizar o nosso estudo. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Entende? Porque não é pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é pelas minhas próprias forças, não é porque eu sou bonzinho, entende? É pela graça de Cristo sobre mim, sobre nós. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido aí e que esse estudo venha nos fazer crescer, né? Hoje nós aprendemos juntos aqui que tem algumas coisas na Bíblia, não, que tem algumas frases que são ditas no mundo aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é sério, irmão. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse está escrito que se tirarmos ou colocarmos frases, palavras que não existem na Bíblia e dizer, olha, está escrito, afirmar isso ainda, isso é perigoso para nós, porque lá está escrito que aquele que tirar ou colocar qualquer palavra que for na palavra de Deus, as pragas que está escrito no livro cairá sobre ele. Entende? Por isso é necessário estudarmos a Bíblia, aprender com ela, para nós saber quem de fato é Deus para nós. Amém? Com Deus, e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo nesse dia. Amém?